A educação é diversa em vários aspectos e ela passa por uma questão muito importante que é a reestruturação do ensino médio. O governo federal fez uma proposta grande aí de mudanças nos últimos anos e atualmente essa proposta foi suspensa. Como que você vê, Alexandre, essa questão dessa mudança, né, desse recuo do governo, dessa suspensão do processo de mudanças para o ensino médio, que é vista pelo professor e pela comunidade escolar de uma forma geral como muito importante? Bom, acho que uma coisa que a gente não pode esquecer é como é que era o tal do antigo ensino médio. O antigo ensino médio já demonstrou para a gente, das mais diversas formas, que tinha problemas. Então, era uma demanda das escolas, dos professores, dos estudantes, que fosse reformulado. Então, essa discussão de mudança do ensino médio, ele vem acontecendo já há muito tempo, né? Então, vem desde a proposta da construção da BNCC, aí teve uma primeira versão da BNCC, depois teve uma segunda versão da BNCC, e aí surgiu uma terceira versão da BNCC, lá naquele momento tumultuado durante o governo Temer, uma coisa que aconteceu de uma maneira que não deveria ter acontecido, através de medida provisória, num ambiente extremamente polarizado, mas foi colocado, foi votado, foi feito, virou lei federal, e como lei federal, a gente tem que cumprir. Então, a gente recebeu a versão final da BNCC, e a BNCC estipula, então, que cada estado deva formular o seu próprio currículo. E aí, cada estado formulou seu próprio currículo. E nesse momento a gente teve o quê? Uma ausência muito grande do governo federal durante toda essa formulação das propostas curriculares em cada estado. Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente demandava a necessidade de uma base nacional comum curricular, ou seja, todos os estudantes do Brasil inteiro teriam uma base igual para todos, né? Para que todos pudessem aí pelo menos ter um mínimo para sair de um lugar comum ali, a gente vê cada estado fazendo uma coisa diferente da outra. E aí a gente teve em vez de a gente ter uma base nacional comum, a gente teve uma base que foi totalmente descaracterizada. Cada estado dá a formação geral básica de um jeito, outro estado oferece de outro jeito. O itinerário formativo, então, foi cada estado faz de uma maneira tão diferente do outro. Vamos fazer só um parênteses, Alexandre, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, só para ficar claro e para eles entenderem. Duas questões. O que é a BNCC? Né? Qual que é o objetivo dela, assim, uma coisa mais resumida, claro, e depois que você terminar isso aí, o que seria o itinerário informativo para as pessoas entenderem, porque assim, a ideia nossa aqui do programa vamos entender tudo que a gente puder sobre educação. A BNCC é uma tentativa de se criar um currículo mínimo, igual para todos. Todo mundo, todo estudante do ensino médio tem a BNCC do ensino médio. Então, todo estudante do ensino médio, em tese, deveria ter aqueles conhecimentos, que a BNCC é muito baseado em competências e habilidades. Quais são as competências, quais são as habilidades que as escolas devem trabalhar com seus estudantes? É isso que traz a BNCC. O que seria interessante e bem-vindo, né? Exato. Só que a BNCC não desenha muito bem as coisas, não determina muito especificamente as coisas. Essa determinação de que quais serão as aulas, como é que será essa parte mais flexível, qual que será a parte que não é flexível, que a gente chama de formação geral básica, né? A parte não flexível, qual é a parte flexível que a gente chama de itinerário formativo, a BNCC não traz isso de uma maneira clara. E então, passa a ser do Estado a necessidade de compor um currículo daquele Estado. E aí que entrou a diversidade que você estava falando anteriormente. Cada estado hoje possui um
currículo referência. Então, existe currículo referência de Minas Gerais, existe currículo referência do Mato Grosso, currículo referência de São Paulo e por aí vai. Então, no final das contas, quando nós vamos olhar para o novo ensino médio, a gente vê uma grade curricular, uma matriz curricular em cada estado de uma maneira muito diferente. Então, você tem estados que, por exemplo, oferecem a formação geral básica, que a gente pode chamar das tradicionais disciplinas, estados que oferecem todas as disciplinas no primeiro, no segundo e no terceiro ano. É o caso de Minas Gerais. A gente tem estados que não, que ofertam muito mais disciplinas tradicionais no primeiro e segundo ano, por exemplo, e não ofertam mais ele no terceiro ano, deixando mais espaço para as eletivas, para os aprofundamentos, para a parte flexível, né? E essa mudança no ensino médio fez com que, então, cada estado se organizasse de uma maneira diferente. O que é óbvio que hoje causa uma confusão tremenda na cabeça dos pais, dos próprios educadores, de uma sociedade, da sociedade de maneira geral. Porque quando nós falávamos antigamente do ensino médio, o ensino médio é igual em todos os estados. Qualquer escola do Brasil que você ia tinha a mesma grade curricular, a mesma matriz curricular. Com a quantidade de aulas de português, a quantidade de aulas de matemática variava muito pouco, né? Era praticamente a mesma coisa. Então, quando você criticava a escola tradicional, você criticava a escola tradicional, o ensino médio do Brasil inteiro, ok? Hoje, nós temos um novo ensino médio que é diferente em Minas, que é diferente no Rio de Janeiro, que é diferente em São Paulo. E quando alguém faz uma crítica de um problema que está acontecendo no Rio de Janeiro, muitas vezes as pessoas entendem que aquele mesmo problema está acontecendo em Minas Gerais, que está acontecendo no Rio Grande do Norte, por aí vai. Quando foi acho que foi 2 meses atrás, saiu uma reportagem no jornal O Globo falando que ensino médio ensina os estudantes ensina estudantes com disciplinas de como fazer brigadeiro caseiro. Quando você lê uma notícia como essa, você, como pai, você olha para o seu filho e fala: o que você está aprendendo na escola? Você está aprendendo a fazer brigadeiro? O que mais que você está aprendendo? E foi uma reportagem que, inclusive, que sequer se preocupou em contextualizar exatamente o que era aquele componente curricular, de que maneira que o professor trabalhava, qual que era a intenção, qual que era o objetivo. Será que realmente... Eu não consigo imaginar os alunos com panela e fogão e fogareiro dentro da sala de aula, batendo o brigadeiro ali dentro. Então, o que está acontecendo hoje é que nós temos inúmeros problemas acontecendo em estados diferentes. Inúmeros problemas diferentes. Nós temos problemas em Minas Gerais? Temos. Nós temos problemas em São Paulo? Temos. Nós temos problema no Rio de Janeiro? Temos. Mas o que está acontecendo hoje na mídia e como isso está indo para a opinião pública é como se todos os problemas estivessem acontecendo em todos os lugares. E também como se a gente tivesse meio com um esquecimento, como se o antigo ensino médio não houvesse problema. O antigo ensino médio tinha muito problema, né? Quando você está falando do antigo ensino médio, você está se referindo ao antigo ensino médio focado no vestibular ou o antigo ensino médio que tinha questão técnica? Eu estou falando do ensino médio antes dessa reforma, né? Que a gente teve até o último ano de pandemia, né? Então, essa reforma ela veio com essa perspectiva. Qual é a perspectiva desse novo ensino médio? É fazer com que o aluno seja protagonista, ok? Protagonista do seu ensino. E de que maneira? Bom, o discurso é, para o aluno ser protagonista da sua própria educação, ele tem que ter opções de escolha. Ele deve poder experimentar. Então, o itinerário formativo, que ocupa hoje 40%
em Minas Gerais ocupa 40% da carga horária, e a formação geral básica ocupa 60%, isso nos 3 anos. Os 3 anos no estado de Minas Gerais se repete no primeiro, no segundo e terceiro ano. Em outros estados isso se modifica. Então, no itinerário formativo, a gente tem uma outra grade nova, que traz a possibilidade de eletivas, que são componentes curriculares diferentes, mas que estão atrelados às antigas disciplinas. Nós temos os aprofundamentos, que também estão atrelados às antigas disciplinas. Aprofundamento em quê? Em ciências humanas. Então, isso está atrelado ao quê? Está atrelado à geografia, história, sociologia, filosofia, aprofundamento em ciências da natureza e por aí vai. Existem também alguns outros componentes, como projeto de vida, que é tentar fazer o aluno se situar com relação ao que ele vai fazer com o futuro. Se o ensino médio oferece escolhas, talvez um professor que oriente é o professor do projeto de vida. Oriente ele a fazer essas escolhas. Você quer entrar no mercado de trabalho? Você quer entrar na universidade? Você quer fazer ensino técnico? Por onde que você vai, né? A preparação para o mundo do trabalho também é uma outra unidade curricular e por aí vai. Então, a perspectiva é oferecer uma formação geral básica, tradicional, como era antes, né? E uma nova parte que seria flexível. Então, nós vínhamos do antigo ensino médio, alguns anos atrás. A carga horária de 800 horas anuais. E aí, a gente passou a ter 600 horas anuais das mesmas disciplinas que antes eram de 800. Em compensação, o itinerário formativo acrescentou outras 400 horas. Então, nós aumentamos, né? O novo ensino médio traz essa perspectiva de aumentar a carga horária. Só que nesse aumentar a carga horária, a formação geral básica acabou diminuindo em 200 horas, mas houve um aumento nos flexíveis. E é justamente aí que a gente tem, muitas vezes, a insatisfação de professores, ou de pais alunos, ou mesmo de alunos, que conforme cada estado produziu a sua grade curricular, agrada mais um, agrada menos outros, né? Então, é essa arquitetura que a gente precisa tentar construir de um jeito melhor, tentar ajustar, né? E é uma questão hoje que as pessoas estão levantando de vamos revogar esse ensino médio, vamos mudar ele, vamos voltar ao tradicional. Eu não sei exatamente o que as pessoas querem, mas é um processo de implementação que a gente está passando e que a gente precisa efetivamente discutir sobre ele, como melhorar. Só que os pontos de melhoria, eles são diferentes em cada um dos estados, porque cada estado construiu um ensino médio diferente, né? Então, eu participei de uma pesquisa sobre as mudanças do ensino médio. Essa pesquisa, nós entrevistamos professores, gestores e especialistas de Chile, Portugal e Canadá, né? Então, nós pegamos o Chile, que está com um número no PISA bem abaixo, mas ainda assim acima no Brasil, Portugal, que está um pouco melhor, e também Canadá, que está lá em cima no ranking do PISA, né? E a gente foi procurar saber deles como é que foi a implementação do novo ensino médio nesses países. E algumas conclusões a gente tirou, e uma das conclusões mais claras foi, em todos eles, a implementação de uma reforma no ensino médio foi difícil.
Você não tem como você simplesmente pegar um novo ensino médio, colocar aqui, olha gente, está pronto, está rodando bonito, é só seguir em frente. Demanda tempo, demanda investimento, demanda adaptação, demanda formação docente, demanda comunicação. Que é uma coisa, então, que demora-se certo tempo, né? Precisa-se de ajustes, né? Então, todos esses países, eles serviram de exemplo para a gente do qual caminho seguir, qual caminho não seguir. Uma das conclusões que a gente chegou desse estudo é que em todos esses países, desses 3 países que fizeram uma mudança no ensino médio, que são muito próximas ao que a gente está fazendo aqui, que é oferecer uma formação geral básica, né, com as antigas disciplinas, as tradicionais disciplinas, e uma outra parte flexível, todos eles tiveram dificuldade de implementação. E em todos eles houveram um movimento de tentativa de barrar essa implementação, né? Eu acho que toda mudança gera resistência, né? E esses países também tiveram a resistência. Vamos revogar, vamos voltar para trás, vamos tentar de novo. E é tentador, né? Quando você está colocando uma transformação na educação, que é uma área extremamente sensível, né? Ainda mais quando você fala do Brasil, que a gente tá, né? A gente não é nem Portugal, que comparado com o Brasil, é como se fosse um pequeno estado. O Brasil tem dimensão continental. Esse processo de ajuste, de adaptação, ele muito provavelmente no Brasil será até mais longo, né? Mas voltar atrás, para mim, Alexandre, não é uma alternativa. Porque o que a gente estava lá atrás não funcionava, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, que a educação, ela não se faz somente na vontade. Eu não vou para a escola e dou aula do que eu quero, da maneira com que eu quero. Eu organizo a minha matriz curricular da minha escola da maneira como eu quero. Eu não posso simplesmente dar aula do que eu quero. Existe um arcabouço legal para isso, né? Então, quando você fala em revogação de alguma coisa, é para colocar o que no lugar, né? Se você revoga, você coloca o quê? Qual é a lei que vai funcionar? Não é assim que as coisas funcionam, não é? E para você formular novas leis, um novo arcabouço legal para regular a educação, você precisa novamente criar espaços de discussão, espaço com que os professores participem, os alunos participem, os gestores, a comunidade participem. Quanto tempo isso demora? Muito tempo. O início da construção da BNCC foi lá, da primeira versão da BNCC foi lá atrás, até chegar num determinado momento que a gente começou a ter um novo ensino médio, né? Então, é um processo lento, Admilson, e é um processo que necessita de adaptação. Eu acho extremamente importante a gente apontar os erros, mas eu também acho extremamente importante a gente conhecer efetivamente os erros que estão nos afetando diretamente. Em Minas Gerais, a gente não dá aula sobre brigadeiro caseiro. A gente vê, por exemplo, em São Paulo, uma grande dificuldade com professores para o itinerário flexível, né? Aqui em Minas, a gente olhou, porque São Paulo começou a implementar o novo ensino médio antes, né? O governador de São Paulo, na época, né? Ele queria fazer de São Paulo uma vitrine. Então, ele começou a implementação de São Paulo antes
do que a lei exigia. Então, eles passaram por alguns processos que a gente já conseguiu ficar de olho. Uma das coisas que a gente notou é a dificuldade deles em encontrar professores para o itinerário flexível. Eu li uma notícia quando começou essa falta de professores. Dentro do itinerário formativo, que é essa parte flexível, lá em São Paulo, tinha aproximadamente de 20% a 25% das aulas sem professor. E isso estava muito associado ao tipo de arquitetura que eles fizeram lá em São Paulo. Que a gente olhando para aquilo, a gente veio para aqui, como é que a gente vai construir aqui em Minas Gerais? Não vamos repetir o erro de São Paulo. E a gente construiu, então, aqui uma maneira de disponibilizar as aulas do itinerário formativo que não causou a falta de professores que São Paulo passou, né? Então, vale a pena a gente olhar algumas coisas que necessitam de mudança, que necessitam de adaptação, mas olhar com um pouco de critério. Quais são os problemas que nós estamos enfrentando aqui? Um dos problemas, que é geral, Admilson, tem a ver com a formação docente. E a formação docente, ela não envolve somente o Estado. O Estado pode investir, deve investir em formação continuada. Não é só o Estado que entrega ali cursos e qualificação, né? Tem uma questão de proatividade aí. Tem de proatividade, mas tem também do governo federal. Porque tem a ver com a formação do professor nas universidades. Tem a ver com a parte curricular da formação dos professores na universidade. E isso é muito importante, porque nos últimos 4 anos do último governo, isso foi deixado de lado. Isso foi deixado de lado mesmo, né? Essa preocupação com a formação docente. E o novo ensino médio, é bom que fique bem claro, a reforma do ensino médio não é uma reforma da sala de aula, do telhado, de pintar uma parede. Não é esse o tipo de reforma. Por mais que seja importante, as escolas necessitam disso, né? É uma reforma, sobretudo, pedagógica. E nessa reforma pedagógica, a gente precisa do professor bem formado. E não é de hoje que nós sabemos que nós temos uma dificuldade na formação de professores. Ponto. É só você olhar para a carreira de professor e você vai ver que as pessoas não escolhem a licenciatura. Escolhem outras áreas. Então, nós temos uma perda de material humano. Pessoas que têm o dom de ser professor, que poderiam ser professor, mas que não querem ir para a docência por causa das condições, né? E aí muitas vezes a gente encontra pessoas que meio que, olha, é o que eu estou conseguindo fazer isso, vou dar aula. A ideia não é essa. Mas por que a formação docente é tão importante? Porque o novo ensino médio e principalmente a BNCC traz essa perspectiva de se trabalhar por áreas de conhecimento. Vem da ideia de que o mundo ele é tão complexo que é impossível você olhar para um determinado problema e achar que um único campo de conhecimento é capaz de explicar ou de resolver. É necessário que a gente tenha, então, um olhar mais amplo. Por isso, a ideia de diminuir as fronteiras entre as áreas de conhecimento, né? Só que o professor ele sai da universidade com a perspectiva de trabalhar somente aquele componente curricular, somente aquela disciplina dele. Ele não sai preparado para trabalhar
em multidisciplinaridade, fazer as interseções das disciplinas. Exatamente. Como é que a história pode integrar a matemática e a matemática integrar, enfim, a geografia e por aí vai. Exatamente. E aí tem um outro problema também. Tem a ver também com as condições laborais dos próprios professores, né? Então, não é novidade que o professor muitas vezes tem que trabalhar em 1, 2... Conheço professores que dão aula em 3 escolas, tem professor que dá mais aula que isso, quando começa a pegar bicos em outras escolas. Então, se é uma coisa que a gente precisa para que haja uma integração entre as diversas disciplinas, que a gente não chama mais de disciplina hoje, a gente chama de componente curricular. Mas vamos falar de disciplina. Para ter uma integração entre elas, uma diminuição das fronteiras entre as áreas de conhecimento, um trabalho mais integrado para chegar no aluno, mais planejado de maneira integrada para chegar até o aluno, a gente precisa do quê? De tempo e espaço para isso. Eu não estou falando de espaço... de salas de aulas específicas, físico, né? Espaço físico, não. Eu estou falando de espaço no próprio trabalho do professor, de conseguir sentar, por exemplo, com o professor de matemática, o professor de geografia, ou o professor de biologia, o professor de sociologia, de fazerem projetos integrados, de trabalharem de uma determinada forma, que o aluno, quando está tendo aula de biologia, com o professor de biologia, consiga fazer conexão com aquilo que o professor de sociologia está falando também. E aí ele passa a ter uma visão mais ampla do processo. Mas para isso o professor precisa ter tempo para sentar e conversar com os outros, né? É o que muitas vezes a gente chama... ouvir falar de comunidades de aprendizagem, né? Que é a ideia de trocar informações. Olha, o professor também aprende na sua prática. Então, eu faço um projeto, eu dou aula de uma determinada forma, eu tento fazer determinadas conexões, não deu certo. E aí, o que eu faço? Eu desisto? Não, eu tenho uma comunidade de aprendizagem. São outros professores que têm outras experiências e que consigam, então, passar essas experiências de sucesso, né, positivas, para os professores, né? Mas para isso eu preciso de espaço. Eu preciso de espaço como professor para estudar, para trazer perspectivas mais novas, para falar determinados temas, o que nós chamamos hoje de temas contemporâneos, né? Que os alunos estejam interessados e falar com isso com uma determinada capacidade, né? Com propriedade. Para isso eu preciso de tempo. Para planejar minhas aulas de maneira interdisciplinar, eu preciso de tempo. Porque o itinerário formativo, ele, como cada estado fez de uma maneira diferente, cada estado oferece um itinerário diferente, nós não temos sabe o livro didático das disciplinas? A gente não tem um livro didático. O livro didático é uma política nacional, uma política do governo federal. Como é que o governo federal vai oferecer uma enormidade aí de livros didáticos diferentes, né? Então, a gente precisa construir, então, uma maneira de fazer com que os itinerários formativos também tenha a possibilidade de oferecer para o professor, além de uma formação, um material que ele efetivamente possa usar para a sala de aula. Né? Até porque se essa diversidade ficar muito grande, complica até para o governo pensar em livros, ou os estados, né, conseguirem livros e materiais que sejam similares, né, entre si, ou compatíveis. Né? A pessoa sai de Minas Gerais, vai morar em São Paulo e vice-versa, e vai para outros lugares. Quer dizer, se o itinerário formativo são diferentes, você tem ali uma diversidade grande que pode comprometer ou não a vida daquele estudante. Exato. Então, a gente precisa
precisa fazer determinados ajustes. Eu não estou falando que a gente precisa de livro didático para o itinerário formativo. Uhum. Eu acho que os estados, Alexandre, acho que o estado pode oferecer materiais de apoio para o professor a partir dos seus próprios itinerários formativos. Mas que poderiam ser de núcleos comuns se o itinerário fosse pelo menos similares, né? Já Sim. que não todo mundo, cada um fazendo o seu. Mas o estado, o governo federal, ele precisa encontrar um denominador comum, porque no final das contas, é óbvio, o ensino médio, a educação pública é para formar cidadãos melhores, cidadãos críticos. O ensino público não é para fornecer estudante para fazer Enem, ok? Mas a gente sabe que Enem é uma dimensão importante. Ponto. Ok? É uma dimensão importante. E aí, quem organiza o Enem é o governo federal. E o governo federal tem um baita de um problema na mão agora para resolver. Porque como é que eu vou avaliar os estudantes? Se cada estado oferece de uma maneira diferente, exatamente por onde é que eu vou avaliar isso? Né? Então, essa também é acho que talvez seja a parte de maior desconhecimento que a gente tem sobre a reforma do ensino médio. Queria até fazer só um parênteses aí, para te perguntar uma discrepância quando você está falando dos estados, que a gente viu que tem essa diversidade grande, mas eu acredito que esse mesmo cenário aconteça também entre rede pública e rede privada, mesmo dentro de Minas Gerais, porque por mais que o governo esteja preparando aí, enfim, um caminho, um processo, um manual, alguma coisa nesse sentido, para essa questão do ensino médio, você tem aí a rede pública, que o Estado é responsável pelo ensino médio, né? E tem a rede privada, né? Que eu não sei até que ponto o Estado faz esse processo de acompanhamento, fiscalização, se é que a gente pode dizer assim. Quer dizer, imagina que há uma discrepância aí também, e esse mesmo cenário de diferença entre estados aconteça também entre as duas redes. Sim, porque as escolas particulares do estado de Minas Gerais tem como guia orientador também o currículo referência de Minas Gerais. As escolas de São Paulo também tem o currículo referência de São Paulo. Mas o grande fluxo de estudantes no Brasil é no ensino público, não é no ensino particular. E a gente deve oferecer políticas e pensar políticas para o ensino público. O ensino particular, ele tem que vir a reboque, não como guia para a gente, né? Então, é óbvio que a escola particular, ela vai oferecer um diferencial, como sempre ofereceu. Sempre ofereceu. Né? O antigo ensino médio era diferente nas escolas. A qualidade que era oferecida em muitas das escolas de ponta de particulares, obviamente que era diferente da que era oferecida no estado. E é uma coisa que a gente precisa também analisar, né? Muitas vezes a gente olha para a escola particular achando que todas as escolas particulares são de excelência. Não são. Nós temos escolas particulares de ponta, escolas particulares de excelência. Nós temos também escolas do ensino médio também de excelência na rede pública, né? Na rede federal, por exemplo, nós temos também escolas de ensino médio de referência. Então, e sim, a gente precisa chegar a um denominador comum, porque o Enem, ele de uma maneira ou de outra é um objetivo para uma grande parcela dos estudantes. Né? Como é que eles vão avaliar isso? Um dos pontos de maior desconhecimento sobre o novo ensino médio é o seguinte: a BNCC traz determinadas competências e habilidades. Os currículos de referência de cada estado trabalha com essas competências e habilidades. Okay? Agora, o itinerário formativo tem um outro documento que define ali as habilidades gerais e específicas do itinerário formativo.
Então, quando o Enem for fazer a avaliação, for construir a prova, vai ter uma parte dele que vai levar em consideração as competências e habilidades da formação geral básica. E uma outra parte dele terá que ser construída sobre as habilidades gerais e específicas do itinerário formativo, que são outras. Pelo país. Que são outras. E essas habilidades específicas e gerais é que muitas vezes estão sendo desconsideradas na grande maioria da construção do itinerário formativo nos estados. Né? Existe um documento que organiza isso. O Estado de Minas Gerais levou em consideração esse documento, mas eu não posso dizer o mesmo de todos os outros estados. Como é que isso está sendo construído. Exatamente. Né? Quais são, para a gente fechar esse processo, Alexandre, as dificuldades, né? O que a gente tem de problemas no ensino médio? Vamos então restringir a Minas, né? Que a gente precisa enfrentar aqui em Minas mais urgentemente, e o que está sendo feito para que isso seja minorado? Tá. Como eu falei para você, nós precisamos de uma intervenção robusta na formação dos professores. Nós precisamos de uma intervenção robusta também na comunicação junto aos professores. Né? Eu participo de alguns webinários para falar sobre questões pedagógicas, e aí a gente fica mais ou menos de olho no chat, e são webinários com 10 mil, 20 mil, 25 mil visualizações, com 2, 3 mil pessoas ao mesmo tempo assistindo, né, ao vivo. E a gente percebe nesses chats muita gente ainda desinformada. Eu imagino que a maioria, me arrisco a dizer. Mas são professores que já deviam ter determinadas informações porque eles estão dentro de sala de aula. Me assusta quando uma informação tão básica está sendo colocada por um professor ali no chat, sendo que ele está na sala de aula. Então, resolver realmente o problema de comunicação não é uma coisa simples. Resolver problema de formação também não é uma coisa simples, mas são, a meu ver, os principais gargalos, né, para que esse novo ensino médio ele tenha uma alavancada, né? Que é a compreensão, efetivamente, né? Os documentos de Minas Gerais, eles dão autonomia para o professor ir para a sala de aula, né? E muitas vezes nós vemos professores reclamando, querendo mais ou menos um beabá para ir para a sala de aula. Querem uma receita. Uma receita pronta. Mas eu não posso dar uma receita pronta, eu me recuso a fazer isso. Porque o professor, ele precisa ter autonomia. A nossa educação, a educação pública, não é uma educação apostilada. O nosso ensino médio não pode virar um cursinho pago que já tem a apostila certinho, que o professor vai para a sala de aula e vai falar exatamente aquilo que está... Pelo amor de Deus, a partir do momento que eu tiver um ensino médio público, assim, eu deixo de ser professor. Eu quero que... Isso é meio que um reflexo, Alexandre, dessa questão de... o professor que era fonte de conteúdo, ou seja, eu tenho as fórmulas, vou ensinar para vocês, essa é a fórmula para calcular isso, calcular aquilo, é assim que você aplica e acabou minha aula. Né? Acabou, deu horário, vamos embora. E agora você, né, chega-se para ele e fala, aqui, Alexandre, essa fórmula você não precisa ensinar mais. Você vai mostrar quando essa fórmula é aplicada, não como aplicar a fórmula, quando que ela pode ser usada. Ela pode ser usada para tomar um copo de água, mas ela pode ser usada para pintar a parede de uma casa. Ele precisa entender que ele pode usar, ele precisa ter habilidade e competência para usar essa... Quer dizer, mudou-se completamente a forma que ele tem que fazer. E quando você dá para ele a autonomia de decidir o que fazer com a sala de aula, ele ficou perdido porque ele não tem mais a receita, né? Todo aquele processo que ele sabia fazer 10 anos
foi desconstruído. Ele tem que criar de novo o que fazer. É igual você pegar um professor, entre aspas, não vamos colocar todo mundo no mesmo balaio, mas um professor que usa a mesma apresentação no PowerPoint com 5 anos que ele dá aula, e aí você falou para ele, mudou tudo, e ele tem que refazer as apresentações dele e ele não está muito afim de fazer isso. Exato. Mas olha só, isso tem a ver com a formação do professor também. Então, por exemplo, o itinerário formativo, que é a parte flexível, a gente incentiva que os professores não usem um material pronto, como muitas vezes o professor utiliza o livro didático nas aulas de matemática ou nas aulas de geografia, vai seguindo o livro didático página por página. A gente estimula com que eles trabalhem com novas metodologias, o que a gente chama de metodologias ativas, vai trabalhar com projetos, esse tipo de coisa. Por quê? Porque é importante para o estudante pôr a mão na massa, pensar por si só, experimentar, errar. Certo? Só que para isso a gente precisa de algumas coisas. Primeiro, o professor precisa de domínio de sala, que não é todo professor que tem. Então, o professor, isso tem a ver inclusive com a própria postura do professor, e essa postura do professor tem a ver com a formação dele também, tá? Mas ele precisa também aprender quais são os princípios dessas novas metodologias, como que eu aplico em sala de aula isso daqui. E se não der certo? Se não der certo é porque eu não devo mais aplicar essa nova metodologia? Sair do cuspe-giz é um processo lento, mas é um processo que necessita de formação. Então, ao mesmo tempo que eu cobro do professor, olha, ofereça novas metodologias, eu tenho que treinar, formar o professor para essas novas metodologias. E essas novas metodologias são extremamente importantes pelo seguinte: o mundo está mudando muito rápido. Tá? A gente tem agora aí, por exemplo, o tal do chat GPT. Sim. Não é? Como é que eu, como professor, eu fazia quando eu recebia um determinado material, falava, opa, esse aluno utilizou aqui uma forma de escrita que eu estou achando que está muito além do que ele está... Não é muito o perfil dele. O que eu faço? Colocava um trecho entre aspas, jogava no Google, aparecia ali. O que essa inteligência artificial traz para a gente é uma outra perspectiva. Eu não vou achar aquilo. Né? Então, eu tenho que trabalhar com uma perspectiva de fazer com que o aluno participe e faça dentro de sala de aula. Para que eu veja, eu acompanhe o processo, para que ele acerte e erre, mas ele faça junto. E isso eu só vou conseguir implementar se eu for trabalhar com a perspectiva maker, que eu for trabalhar com a perspectiva de sala invertida, com a ideia de novas metodologias que o professor consiga então ali tratar junto com o aluno em sala de aula o aprendizado dele. Não é mais memorização, não é em volta para casa, faz uma redação para mim, entrega na semana seguinte, faz uma pesquisa lá, entrega um resuminho. Isso não funciona e olha, se a gente tem a inteligência artificial hoje capaz de fazer isso, hoje, com certeza esse não será o caminho daqui a 5 ou 10 anos. O caminho daqui a 5 ou 10 anos é fazer com que o estudante participe dentro de uma sala de aula ativa. Para isso a gente precisa de não é de um outro professor, mas de um professor com capacidades que muitos deles ainda não dominam. E a única maneira de fazer isso é na formação de professor. E na possibilidade de dar para o professor oportunidades de aprendizagem, de acerto, de erro, espaço e, sobretudo, autonomia. Eu queria que você deixasse um recado para os professores, como que eles podem se organizar e já se preparar para já adiantar, sendo proativos em relação a essas mudanças do ensino médio. Olha, o recado que eu deixaria para vocês é: experimentem, né? Aqui em Minas Gerais nós temos o itinerário formativo e dentro do itinerário formativo a gente tem os planos de curso, os documentos orientadores que precisam ser dominados por vocês.
né? E a partir desse domínio é que a gente vai começar a ter um desempenho melhor, né? O aluno percebe quando você vai preparado, o aluno percebe quando eu não ia preparado para a sala de aula, né? Então, eu acho que é absolutamente importante que vocês tenham total domínio daquilo que está sendo oferecido como documento orientador e ajudar a gente efetivamente, né, na prática do dia a dia. Não é novidade que, como a gente falou, o ensino médio precisa de mudanças. E essas mudanças, independente do processo que vai ser estabelecido, orientado, indicado pelo governo federal, ele precisa da participação, principalmente da participação de vocês, educadores, de vocês, professores, né, no intuito de serem proativos, no intuito de serem ativos nesse processo e pensar no que cada um pode contribuir em relação a essas mudanças, em serem antecipados em relação a elas, e também a gestão, né? A gestão escolar, a gestão dos processos que podem ajudar, e os governos estaduais também que podem contribuir, principalmente tendo a consciência de que precisam estabelecer cursos formativos, mas que eu, né, que estou na sala de aula, que estou no processo, também posso buscar meus caminhos, né? Fica, então, os desafios e convite, né, para a gente estudar e perceber como que a gente pode atuar de uma forma mais assertiva para a implementação e para contribuir com a mudança, com mudanças que vão ajudar os estudantes a terem uma formação melhor.